Um abraço para a Célia Machado, dona desta voz bonita que vocês ouvem fazendo as chamadas para o nosso programa. E abraço também para a sua vizinha, dona Vicentina, Márcia, Lil e todo o pessoal da pensão da dona Vicentina. Ô João, o comércio pode entrar até na justiça aí sobre esse aumento aí do ICMS, que foi aprovado em primeiro no Jornal Boca do Povo das Matérias, Jornal o Tempo, todos os jornais, né? Assembleia de Minas aprova o aumento das alíquotas do ICMS. Projeto de lei proposto pelo Executivo, que prevê aumento de impostos, foi aprovado em primeiro turno pela maioria dos deputados presentes no plenário da Assembleia ontem, em reunião extraordinária. Foram 35 votos a favor e 28 contra. Agora o texto segue para a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que considerará parecer necessário para que o projeto de lei seja encaminhado para o segundo turno. O governo federal, com o tal ajuste fiscal, está arrochando todo mundo, as empresas e tudo mais, desemprego total, e o governo estadual também, que está com um rombo totalmente também. E o que você acha disso tudo? Ué, isso é culpa de Tiradentes, né? Que obrigava quase que cobrava 1 quilo de imposto, Portugal cobrava, né? Agora a gente paga, fica só com 1 quilo pra gente, né? Mas não 1 quilo Portugal, agora é só 1 quilo pra gente. Houve um inverso, né? Cobrava 1 quilo, agora 4 quilos, né? 4 quilos. 4 quilos fica para o governo e 1 quilo para o povo. 1 quilo do povo. Tá. Uma coisa que eu faço é o seguinte: quanto mais a rocha, menos o arrecadamento cai, eles vão aumentar mais imposto. Daqui a pouco, o pessoal vai quebrando, vai mudar. Ô João, a gente comentava aqui nos bastidores o seguinte: a revista Veja traz uma matéria interessante sobre a Volkswagen. É hora de mudar. O escândalo mundial que envolve a Volkswagen, flagrada burlando testes de poluição, deve forçar a indústria automobilística a ser mais transparente e a ter maior preocupação ambiental. O escândalo que se abateu sobre a montadora alemã Volkswagen é uma tragédia corporativa de enormes proporções, mas de forma alguma foi um acidente. Depois de a companhia reconhecer a criação de um software que deliberadamente engana os testes ambientais de emissões veiculares, suas ações caíram 23%. As ações da Volkswagen caíram 23%. O diretor-geral Martin Winterkorn renunciou e outros 2 executivos serão substituídos. A Agência de Proteção Ambiental, EPA, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, ameaçou aplicar à empresa uma multa de até 18 bilhões de dólares. As indenizações exigidas por consumidores que se sentiram enganados devem agora proliferar em diversos países. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos abriu uma investigação criminal contra a Volkswagen por fraude e ainda vai processar os funcionários envolvidos. Nas engrenagens do problema está o comprometimento da Volkswagen com automóveis com motor a diesel. No Brasil, esse combustível foi proibido em veículos de passeio na década de 70 para garantir o abastecimento de caminhões, tratores e máquinas. Na Europa, ele é usado em metade dos carros. Nos Estados Unidos, havia poucos veículos a diesel por uma questão de mercado. Esse tipo de automóvel sempre teve dificuldade de aceitação. Motor a diesel tem fama de ser barulhento, lento e fedorento. Por ser uma substância mais densa que a gasolina, o diesel produz 4 vezes mais gases, como os óxidos de nitrogênio na combustão, apesar de emitir menos gases do efeito estufa. Os poluentes do diesel acentuam distúrbios respiratórios, como asma, e podem levar a problemas cardíacos. A rejeição americana começou a ser superada pela Volkswagen, que promoveu o diesel como uma alternativa econômica e limpa. E aí que houve a fraude. Não é verdade? Agora,
O texto é muito longo. É mentira. É igual aconteceu com a Volvo, não sei se você lembra. Eles colocavam 5 carros da Volvo e vinha o trator e passavam em cima dos carros da Volvo, e os carros da Volvo aguentavam o caminhão, o trator, esse trator de asfalto, passando em cima do Volvo, sem amassar. Depois descobriram os carros da Volvo, é preparado para aguentar o peso, né? Quer dizer, o Palena foi uma lenda, tomou uma multa total para a sua galera. Então, aqui aparece até o Hitler, no tempo lançado. O Hitler pediu o Porsche, pediu o Porsche para fabricar o primeiro Volkswagen, né? O carro do povo. E todo alemão tinha direito a comprar um Volkswagen. Muitos pagaram o Fusca e não pegaram também, não, né? Porque começou a guerra. O Fusca foi o primeiro carro com motor atrás, me parece. Quem inventou foi a Porsche, né? É da Porsche, né? Foi gerado Porsche que colocou. Esse é o nosso comunicação total. Muita gente acha que é alemão, mas não foi o Porsche. Esta a sua rádio. Uma coisa, eu acho que muita gente não sabe que na Segunda Guerra Mundial a maioria dos países apoiava Hitler. E não chegou embaixo de tudo, não. Áustria, Hungria, tudo. Claro, tinha muitos. Não sei se você sabe aqui no Brasil. Depois o Hitler desbandeirou. Aquele livro, Minha Vida, aqui nos Estados Unidos, a editora Globo perdeu o absurdo dele. É aberto certo. Deixa eu falar, os judeus sempre dominaram o mundo. Sempre. E os judeus sempre tiveram nos países, em todos os países do mundo, eles têm as leis dos países em benefício deles, e eles têm a própria lei deles que os beneficia. Eles formam uma máfia em todos os países. Aí é que começou o Hitler. No Brasil, por exemplo, eu já contei história aqui de judeus que em Belo Horizonte que tinha judeus lá, os Levi, e tinha o pessoal da Guanabara, Casa Guanabara, de brasileiros. Eu sempre que eu trabalhei mais de 20 anos em agência de propaganda em Belo Horizonte, e os judeus das Casas Levi eram concorrentes da Casa Guanabara. Casa Guanabara, na Afonso Pena, 12 andares, 13 andares de departamentos. Os Levi eram na Rua São Paulo. E eles estavam namorando, querendo comprar a Guanabara. Eram concorrentes. Os judeus, o que eles fizeram? O Adriano Vaz de Carvalho, que era o dono da Guanabara, numa certa época tinha 400, 500 empregados nessa loja, para você ter ideia. Loja de departamento. Começou a passar dificuldades. Então os Levi começaram, sabendo que o Adriano, que a Casa Guanabara estava passando problemas, eles foram em São Paulo e começaram a comprar os títulos vencidos da Guanabara, lá do Adriano. E ficaram, sabendo que ele estava atrasando 30, 60, 90 dias, depois de terem um valor muito alto nas mãos, eles foram ao Adriano e falaram: se você não nos vender pelo preço que nós queremos a Guanabara, nós vamos pedir a sua falência. Olha bem como é que os judeus fizeram em Belo Horizonte esse caso, porque eu fui testemunha e eu trabalhava, a Denison Propaganda, onde eu trabalhava, fazia publicidade da Guanabara e a gente estava por dentro dos assuntos. Aí o Adriano não teve outra alternativa. Praticamente entregou de graça, porque ele não tinha nem dinheiro para ele. Se fosse a falência, o negócio todo era muito pior, para os empregados, inclusive. E os judeus aí ficaram, esses judeus Levi lá, os Levi, Casa Levi, ficaram com a Guanabara. Compreendeu? Agora, os judeus sempre no mundo inteiro, eles dominam. A parte financeira. A parte, em termos de economia, eles dominam tudo. A economia e a comunicação aqui do Brasil. Eles usam as leis dos países onde eles estão e mais a máfia deles. O que acontece com o judeu? Aí o Hitler, entende? No princípio,
lá, 30 e poucos, que a guerra começou em 39, 38, 39. Mas desde os anos 30, desde o princípio dos anos 30, o Hitler, que já estava dominando a política na Alemanha, entende? Ele começou a combater os judeus. Porque o que acontecia na Alemanha... Depois é que o Hitler extrapolou, fez aquela carnificina desumana. O alemão, que não tem coisa melhor para juntar o povo que o ódio, né? Então o que o Hitler fez? Começou a mostrar, olha você, alemão, está passando fome, seu vizinho judeu aí, ó, nasceu aqui, mas é judeu, está rico, pois é, judando. E o Hitler dominou primeiro os alemães e jogou o ódio contra os judeus e conseguia na época apoio, até os russos também. Até os russos apoiavam o Hitler. Então, todo mundo foi tanto quando invadiu a França, metade da França adorou. Um pedaço da França até hoje é criticado por isso, porque não foi invasão, não. Porque a invasão, os alemães vão chegar na França. Politicamente, o Hitler começou até relativamente bem, depois é que se transformou num assassino. Depois que ele avacalhou dele. Brutal, entende? Aí realmente. Em 39 ele já estava matando, negociava, né? Depois ele perdeu o controle. Perdeu o controle. Agora, se tivesse ganhado a guerra ali, a própria corrupção no Brasil, na minha opinião, que o Lula, quando assumiu o governo, entende? Em 2000, né? Ou 2004, 2008. O Lula, quando começou, nem ele, nem o pessoal do PT fazia um cálculo dessa corrupção ficar tão fora de controle. Você entendeu? Eles começaram com um projeto de poder, entende? Da Petrobras, mas nunca achavam que a coisa chegasse a tantos bilhões de reais como chegou. O que eu falo é o seguinte, eles diziam que o único modo de governar o país era entrar na onda do PMDB. Ele não fez se misturado e virou farinha do versário. Porque a pior coisa que teve no Brasil foi isso. O presidente é refém do governo, do parlamento. E aí formou a cultura da corrupção no país. Nós já tínhamos essa cultura no passado. É bom que se diga, desde que o Brasil foi descoberto, tem corrupção. Agora, depois que o PT entrou, o negócio destrambelou, compreendeu? E o Lula, eu ia falar Hitler, o Lula, inclusive, ele foi eleito com promessa de combater a corrupção, entendeu? Só que ele, em vez de combater a corrupção, ele institucionalizou a corrupção. E daí destrambelou tudo. Aí, em vez dele combater a corrupção, numa entrevista que eu fiz com o José Alencar, quando ele estava sendo indicado para ser vice do Lula, o próprio José Alencar e eu, nessa entrevista, nós criticávamos o Fernando Henrique Cardoso, entendeu? Que o Fernando Henrique também não combateu a corrupção como deveria ter combatido. E confundo um pouco. O Lula entrou e aumentou, mas de forma absurda, porque o José Dirceu, que era o mentor disso tudo, ele organizou esquemas, entende? De corrupção brutais. O tal toma lá da cara, né? Porque comprar a Câmara, comprar o Senado, comprar os políticos todos. Sem comprar, você está vendo a confusão que está dando agora. E hoje o país paga um preço brutal. Agora eu quero que você observe o seguinte: não está pagando político. Olha como é que está a Câmara. Mas não aprova nada, bacana. Pois é. Mas culpa de quem? Culpa de Ulisses Guimarães, que fez a tal instituição. Não, claro, os políticos todos têm tido culpa, viu, João? No decorrer dos anos. Entende? Que não combateram a corrupção para valer. Hoje é um corporativismo brutal, entende? E a população está pagando um preço enorme. O Sérgio Lagoano, por exemplo, que está desempregado, pai de família, muita gente indo para a rua,
compreendeu? As lojas vazias e tudo mais, aumento de impostos de toda forma, arroxo, não sabemos onde que vai parar. E o João da bateria fala que não tem frio. Mas aqui é o tal negócio. É o tal negócio. Não, tem que dar o tal, ainda não correndo quebrando, vai quebrando. Aumentando. Me quebrando, tá bom. Agora, não sei se você sabe, quando o Dom Pedro, lá no Museu do Império, tem a promissória de Dom Pedro II, ele foi fazer uma viagem, ele assinou a promissória no Banco Brasil, né? Pedindo dinheiro emprestado para viajar, né? Se tem que não paga ela, não, né? Aquele negócio de emprestado pegou, né? É da outra cultura, né? Já tinha a roubalheira. Não, foi tanto que quem derrubou o Império foi o braço direito do imperador. Agora, o que os governantes teriam que fazer, os que entram? Combater a corrupção. Eu tenho falado que enquanto não entrar um presidente da República, de qualquer partido que seja, que fique indignado com a corrupção, igual o Joaquim Barbosa ficar, igual o Sérgio Moro fica, entende? E a turma da Procuradoria lá Federal de Curitiba, né? Enquanto não começar a combater a corrupção para valer, esse país não melhora. Agora, tem que começar o exemplo de cima, porque o povo não tem a educação necessária, não tem a cultura necessária, a educação no Brasil é péssima, entende? É péssima, não tem politização, isso tudo é que provoca isso. É uma coisa fácil acontecer, simples. É olhar os bens que, vamos supor, eu ganhei para o prefeito. Então, vamos ver o que você tem, o que sua mulher tem, o que seus pais todos têm. Tá? Mas e pode sair na prática não funciona dessa forma. Assim, tinha de fazer, é só olhar. Deveria. Deveria fazer isso. Deveria. Aí fica essa bagunça que tá, né? E falando em Sérgio Moro, você lembra que eu falei que ele tinha parado aquele negócio da internet, tá tomando bomba por causa disso. Por que está tomando bomba? O Sérgio Moro também. Por que está tomando bomba? Porque já veio bobagem. É só dar chance para o João que veio bobagem. Não, deixa eu falar, pastor. É só dar chance que o João fala desse. Ele fala bobagem. Ele prevê que o dólar subiu 6 vezes, né? Ele prevê que o Joaquim Barbosa cair, ele prevê que vai baixo daqui, né? Ele prevê tudo. Aqui. O Sérgio Moro, sempre falei com você, que não tinha de ficar entrando na internet, no YouTube, falando o que ele está fazendo. Ele começou a mostrar a sentença, o que ele ia fazer. Tem então, que mostrar. Perdeu. Não perdeu nada. Não perdeu nada o Sérgio Moro. Pelo contrário. Ele está sendo elogiado por todo mundo. Nossa Senhora. Tá. Vamos ouvir agora mais uma bonita música. Nat King Cole, Blue Moon. Ele tá perigoso perder o carro. Não, tá perigoso. Eu vi na reportagem. Ele tá perigoso perder o carro. Pronto.